isso, tudo isso, toda essa onda, essa tsunami bate nas portas e no telhado das comunidades de axé. Os terreiros são herdeiros de toda a violência sofrida pela população negra no nosso país. Por isso que o termo intolerância religiosa não define tão bem a nossa condição. Por isso, talvez racismo religioso seja um termo mais correto. Porque a violência e o preconceito e a intolerância que o povo de terreiro sofre parte do princípio de desvalor, de demonização, de inferiorização, de subjugação, de não condição de existência promovida contra toda a população africana que chegou no Brasil. Junto aos nossos irmãos negros e negras, estão às portas dos terreiros, recebendo toda essa invalidação de existência. São ideias coloniais que jogam pedras nos nossos portões, produzem decisões judiciais racistas, que nos impedem ao pleno exercício da liberdade religiosa, e que hoje, no Congresso Nacional, fazem tramitar projetos de lei com cunho extremamente racista e impeditivo do nosso pleno exercício de liberdade religiosa. Por isso que o termo terreiro, racismo e decolonialidade devem andar em conjunto. Nós precisamos fazer um trabalho de descolonização das mentes dos membros de Umbanda, Candomblé e todas as denominações afro-religiosas ou afro-ameríndias, e também da sociedade. Porque aquilo que a igreja evangélica chama de luta espiritual, guerra santa, luta do bem contra o mal, não é mais do que um pensamento colonial extremamente racista, que não vê direito de existência numa espiritualidade de matriz africana. Com os católicos, eles divergem, mas conversam. Com os budistas, eles divergem, mas conversam. Com os judeus, eles divergem, mas conversam. Nem está divergindo tanto, né, nas grandes denominações evangélicas do Brasil. Agora, não há sequer a possibilidade de coexistência com a espiritualidade de matriz africana. Então, todos os dias sofremos o crime do discurso de ódio. Nos púlpitos das igrejas, nas rádios das igrejas, nos canais de televisão das igrejas, e todos os dias sofremos agressões institucionais, por meio do poder judiciário, por meio das delegacias, por meio do poder executivo dos estados, das prefeituras e o governo federal também. Né? É preciso que a gente entenda, partindo primeiro de nós, povos de terreiro, que isso é racismo, que a construção do Brasil tem como herança esse pensamento de que a matriz africana não é digna de existência, que ela deve ser colonizada
para, como diria Juan Guimarães de Sepúlveda, sair do mau caminho e encontrar a virtude. Né? No máximo, a condescendência dos pastores é nos acolher para nos redimir. É isso que a gente vê o tempo todo. Claro, isso eu faço questão de sempre lembrar. Há exceções. Há exceções. Na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, há exceções. Mas o que há também é o império neopentecostal violentando a liberdade de fé dos povos tradicionais de terreiro no Brasil. E esse mesmo pensamento está dentro do Estado, porque o Estado é formado por pessoas. Então, se você encontrar na sua frente um agente de Estado com essa mente colonizada, racista, e que naturaliza esse pensamento, você vai encontrar obstáculos à plenitude da sua liberdade de fé. Cada comunidade de terreiro é uma continuidade do continente africano, onde ele estiver. Nós somos uma continuidade das vestes, da comida, da filosofia, do pensamento, do comportamento, das danças, da música e do louvor e do culto. Cada comunidade de terreiro é uma continuidade do continente africano. Então, retomando aqui as questões desse racismo religioso, é que, no caso das religiões, isso toma proporções muito perigosas, né? Porque passa-se a ideia de que combater as religiões de terreiro constitui uma guerra santa, né? Onde se defende o bem espiritual contra o mal espiritual. É um enfrentamento que ganha contornos irracionais, a gente vê todos os dias. Porque para a luta do bem contra o mal não tem mesmo racionalização, né? E sequer podem existir dúvidas quando você está na luta do bem contra o mal, a defesa do bem contra o domínio do mal, né? Mas mesmo dizendo que violentar a nossa fé e as nossas comunidades é algo espiritual, não passa, na verdade, uma manifestação do racismo. O mesmo racismo que adoece, atormenta pessoas negras no mundo todo, porque precisam lidar com a desconfiança diária em todos os aspectos da sua vida. É o racismo que atormenta as pessoas e que leva pedras aos nossos portões e às nossas crianças. E quando a gente fala que o Estado está cheio desse pensamento, né, a gente tem que entender que há questões importantes para a nossa plenitude, para o pleno exercício da nossa liberdade religiosa, né? Casamento religioso com efeitos civis, que é uma questão que hoje está mais tranquila, mas que era um grande problema, o casamento religioso acontecendo em terreiros, receber efeitos civis nos cartórios. Vários casos foram judicializados com primeiras decisões contrárias, afirmando que o terreiro não tem uma estrutura que o torne uma religião. Qual é o modelo da estrutura que torna alguma fé uma religião? O modelo judaico-cristão de fé, né? Então, parte-se de um modelo judaico-cristão de fé para definir a nossa religiosidade de terreiro e aí conferir ou não direitos constitucionais, né? Direitos que estão na nossa legislação civil também. A questão dos rituais fúnebres nos cemitérios também é um problema grave. A gente sempre encontra na imprensa notícias de que a administração ou pessoas presentes nos cemitérios impediram rituais fúnebres de matriz africana dentro dos cemitérios. O abate religioso de animais, o STF decidiu pela constitucionalidade do abate religioso de animais,
né, sob a defesa do nosso grande doutor Edio Silva Júnior, que vale muito a pena, tá? O julgamento está disponível no YouTube, vale muito a pena tanto escutar os fundamentos do relator, quanto a defesa do doutor Edio Silva. Outra coisa também são os discursos de ódio, do qual nós já conversamos, que também foram judicializados, que também receberam decisões de não retirada dos discursos de ódio, e depois, a partir do recurso judicial, a gente alcança esse direito, que é um direito tão fundamental, né? O direito de não ser alvo do ódio, né? De não ser alvo de um discurso que coloca as pessoas me violentando na rua. E o problema da religião nas escolas públicas, que é aquele ensino religioso confessional dentro das escolas públicas, e esse o STF julgou que é constitucional. Então, permanece da forma como está. Com relação às últimas notícias, uma das últimas notícias que mais tem preocupado nós, povos de terreiro, é a retirada da guarda de filhos das suas mães por iniciarem-se no candomblé, por iniciarem-se na Umbanda. A deputada Talíria Petroni apresentou o projeto de lei número 4327, em 2021, que visa vedar a exclusão de genitor ou ascendente do convívio de criança ou adolescente por motivo de crença religiosa, visando proteger mães, sendo que é um direito constitucional, você ensinar ao seu filho a fé que você pratica, né? Então, há esse projeto de lei tramitando no Congresso, vamos acompanhar, para que sejam proibidas as decisões que retirem das mães a guarda de filhos por motivo de crença religiosa. Então, é preciso que a gente crie um pensamento decolonial, que é aquele que busca a independência do pensamento europeu, do pensamento da colonização, compreender quem se é enquanto povo, e enquanto indivíduo que não nasceu na Europa, que não tem pele branca, que não tem a religião trazida pelos europeus, mas que, ao contrário, possui sua história ancestral, a cor, o pensamento, a dança negra e indígena, não obstante também ter a europeia. É pensar em não submeter sabedorias indígenas, negras, espiritualidades e ciências ao modelo europeu. Mas, antes disso, colocar como igual todas as sabedorias. As epistemologias, né, essa palavra epistemologias, o conjunto de conhecimentos formados por um povo. As epistemologias trazidas ao mundo pelos diferentes povos, tratando a sabedoria europeia, tratando o conjunto dos conhecimentos europeus como uma contribuição, não como um modelo ou parâmetro a ser alcançado, não como uma régua que legitima ou não a nossa fé, a nossa religiosidade. Toda contribuição que advém da Europa é uma contribuição, não é uma régua, tá? Então, nós teremos que tratar a sabedoria europeia como uma contribuição para esse fruto, esse grande saco em que o Ser Supremo colocou tudo que torna a vida possível. A terra, a terra, a terra. O grande saco da existência, segundo os conhecimentos dos povos Congo, né? Então, que nós possamos pensar descolonizadamente, e para isso eu indico leituras como Bunseki Fukiao, a cosmologia africana dos Banto-Congo, indico Sobonfu Somé, o espírito da intimidade, Luiz Antônio Simas, Luiz Rufino, Ney Lopes, a leitura do pensamento africano, porque nos vemos nesse pensamento muito mais
do que conseguimos nos ver em qualquer outra doutrina. Né? É claro que existe diversidade na Umbanda. Existe diversidade no hinduísmo, no islamismo, a Igreja Católica tão antiga é diversa, existe uma diversidade muito grande entre os evangélicos, existe diversidade no budismo, existe diversidade no candomblé. O candomblé é um só, mas, né, traduzido em famílias, em nações. Então, por que não haveria de ter diversidade na Umbanda? Claro que tem. Eu acho que é um dos grandes presentes da vida a gente adquirir a possibilidade dos encontros de axé, levar o seu axé e receber o axé. Né? E sempre que o axé for igual ao seu, não sei se contribui tanto quanto aquele axé que é diferente do seu. Então, um terreiro ele sempre pode, eu diria até que ele deve incluir nas suas leituras o pensamento africano, autores africanos e autores brasileiros que buscam levantar a cabeça para cima das águas desse oceano que é o eurocentrismo e trazer para a gente um pensamento genuinamente africano, né? E eu posso até indicar também essa autora aqui, esse livrinho tímido, iniciante, mas contra-colonial, que é o meu, tá bom? Eu agradeço imensamente a escuta generosa, eu recebi o axé de cada um de vocês verdadeiramente. E eu estou muito feliz com esse encontro, espero que ele se repita e que eu tenha merecido a presença de vocês novamente em novos projetos e novos encontros.